1 João capítulo 4, versículo 17 até o versículo número 19. Diz o seguinte a palavra do Senhor, 1 João 4, 17 até o versículo número 19. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Até aqui, até o verso 19, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Muito bem, meus irmãos, muito bem, minhas irmãs. Hoje, com a graça de Deus, nós vamos seguir dentro da série de estudos que nós estamos tratando sobre os problemas e problemas existenciais. Problemas e problemas existenciais. Iniciando a nossa aula na manhã de hoje, eu queria dizer o seguinte: irmãos e irmãs, há determinados sentimentos que se revelam com maior facilidade. Há determinados sentimentos que se revelam com maior naturalidade em relação às nossas vidas. A gente não pode negar esse fato, a gente não pode negar essa realidade. E aí a gente pode se perguntar, se questionar dos sentimentos que nós temos enquanto pessoas, dos sentimentos que nós temos enquanto seres humanos, quais são aqueles que se revelam com maior naturalidade? Quais são aqueles que se revelam com maior facilidade? Dentre vários, eu queria destacar um em especial: o sentimento do medo, o sentimento do temor, o sentimento da apreensão. Pode fazer uma autoanálise na sua vida. E aí, quando você vai avaliar a sua existência, quando você vai avaliar o seu viver, você vai perceber que dos vários sentimentos que nós temos, o medo, o temor, a apreensão, ele se revela com maior facilidade, com maior naturalidade em nossas vidas. Isso acontece, é inevitável, seja de formas variadas, seja de intensidades diferentes. O fato é que o medo, ele sempre está presente na nossa vida. Às vezes, quando você recebe uma notícia de uma enfermidade física, que muitas vezes lhe acomete, que muitas vezes acomete uma pessoa próxima a você, você fica logo pensativo, você fica logo temeroso. O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer com a pessoa que eu amo, com a pessoa que eu gosto, com a pessoa que eu me relaciono? Às vezes, uma entrevista que você vai fazer do emprego, muitas vezes no dia anterior, você fica matutando, como a gente diz na linguagem popular. Como é que será aquela entrevista? Ou como é que vai ser aquela entrevista? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ser reprovado? Então, você vai observar que nas variadas esferas da nossa vida, o medo, ele vai estar sempre presente, a apreensão vai ser sempre uma característica do nosso viver. E aí, quando você considera esse fato, e aí, quando você considera essa realidade, você levanta algumas perguntas, você levanta alguns questionamentos. Mas o que seria o medo em si? O que seria esse sentimento que muitas vezes se revela com facilidade na minha vida? Como é que ele se mostra? Quais são os aspectos que envolvem o medo na minha existência? Será que o medo é um sentimento natural enquanto servo de Deus, enquanto servo do Senhor? Será que é normal para mim, uma vez que fui salvo, uma vez que fui remido pelo sangue de Jesus Cristo, ter medo ao longo da minha existência, ter medo ao longo da minha vida aqui na terra? Será um sentimento lícito em relação a cada um de nós? E mais, como é que eu combato, como é que eu venço o medo quando ele se faz presente no meu viver? Então são perguntas, meus irmãos, são questionamentos, minhas irmãs, que muitas vezes a gente faz em relação a esse tema, que muitas vezes a gente faz em relação a esse assunto. E a nossa proposta,
o nosso objetivo na nossa aula, na manhã de hoje, é justamente procurar responder, dar resposta a essas perguntas, a essas indagações. Então, hoje, com a graça de Deus, nós vamos considerar o seguinte tema: combatendo o medo. Combatendo o medo. Então, ele é mais um da série que nós estamos considerando acerca dos nossos problemas existenciais. Então, basicamente, a gente vai dividir a nossa aula em 3 pontos. Basicamente, a gente vai dividir a nossa aula em 3 momentos. Em primeiro lugar, a gente vai procurar definir o que é medo, bem como os seus aspectos. No segundo momento, a gente vai ver como é que o medo ele se revela na nossa vida, o que é que ele traz consigo. E no terceiro momento, a gente vai ver como a gente combate esse sentimento, como a gente combate o medo na nossa existência. Então a gente vai procurar seguir esse roteiro dentro desses 3 pontos, depois finalizar a nossa lição, e aí no final da aula a gente abre para os irmãos, abre para as irmãs, para a gente poder aqui compartilhar um pouco do nosso aprendizado. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, no primeiro momento, vamos definir medo. O que é, meus irmãos, o que é, minhas irmãs, o medo? Nós poderíamos definir medo de várias formas, de várias maneiras. Eu coloquei aqui pelo menos 3 definições, curtas, rápidas, para que a gente possa considerar o que significa esse sentimento. Em primeiro lugar, nós podemos definir medo como o estado emocional afetado pela consciência de perigo. O estado emocional afetado pela nossa consciência de perigo. É uma definição. Mas ainda, a gente pode definir medo como uma sensação de alerta, uma sensação de atenção. E mais, a gente pode definir medo como um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. Então, medo é um estado emocional afetado pela nossa consciência de perigo. Medo é uma sensação de alerta. Medo é um sentimento de ansiedade sem razão fundamentada. E aí, meus irmãos, e aí, minhas irmãs, quando a gente considera essa questão do medo no seu sentido mais prático, a gente vai observar, e a gente vai discorrer sobre isso agora, que o medo ele envolve 3 aspectos. O medo ele envolve 3 aspectos, 2 que são benéficos e 1 que é maléfico em relação às nossas vidas enquanto crentes, enquanto povo de Deus, enquanto povo do Senhor. Em primeiro lugar, o primeiro aspecto do medo é aquilo que nós chamamos de medo natural, medo instintivo. Medo natural ou medo instintivo é aquele receio que nós temos instintivamente na nossa vida, que nos proporciona certa cautela, que nos proporciona certa prudência, seja em relação a pessoas, seja em relação às circunstâncias. Nesse sentido, a gente observa que o medo ele assume um caráter positivo, que é aquele receio, aquele senso de proteção que Deus coloca no nosso coração, para que assim a gente não possa se expor a situações e a circunstâncias arriscadas. Por exemplo, você tem uma criança, filha sua ou não, que está ali numa sacada de prédio, você tem receio que aconteça alguma coisa, você tem receio que ela salte dali, que ocorra uma tragédia. Então, imediatamente você tira a criança dali, em virtude do seu medo, em virtude do seu temor. Então, isso é o medo natural, isso é o medo instintivo, que de certa forma Deus coloca no nosso coração, para que assim a gente possa se proteger de determinadas circunstâncias e pessoas na nossa vida. Vamos ver a palavra de Deus falando sobre isso? Abram aí, por favor, no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Eu queria considerar só um verso, o versículo 3. Abram aí, por favor. Provérbios 22, versículo 3. Isso, Provérbios 22, 2, versículo 3. Aqui é o primeiro aspecto do medo, o medo instintivo, o medo natural. E este não é pecaminoso. Veja o que diz aqui a palavra. Provérbios 22, versículo 3. Olha só.
O prudente, a pessoa cuidadosa, vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Então veja, quando você é uma pessoa prudente, veja, quando você é uma pessoa cautelosa, você vê o mal e não vai se expor ao mal. Muito pelo contrário, você vai se esconder daquela situação de risco, daquela situação de perigo e, de certa forma, motivado pelo medo. E isso é positivo, porque, repito, é um instinto que Deus nos dá para a nossa proteção, para a nossa sobrevivência. Então essa questão da pessoa dizer que não tem medo e que enfrenta as coisas de peito aberto é um perigo, porque ela vai se expor a determinadas situações arriscadas, inclusive com risco à sua integridade física. Não só a sua integridade física, mas a integridade física das pessoas com as quais ela se relaciona. Então, qual o primeiro aspecto do medo? É o medo natural, é o medo instintivo, que não é pecaminoso e que, de certa forma, nos foi dado por Deus para a nossa preservação, para a nossa proteção. Muito bem, mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos aquilo que nós chamamos de medo reverente. Em segundo lugar, nós temos aquilo que nós chamamos de medo reverente. É o temor que é gerado nos nossos corações pela visão que nós temos de Deus, a sua pessoa, a visão que nós temos de Deus, o seu caráter, a visão que nós temos de Deus, as suas obras. E isso nos leva a quê? A respeitar a Deus. Isso nos leva a quê? A obedecer a Deus. Isso nos leva a quê? A adorar ao Senhor. Então, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o Senhor, a gente não pode desconsiderar a necessidade de nós temermos a Deus, de nos relacionarmos com Ele também dentro desse aspecto, em virtude daquilo que Deus é, em virtude daquilo que Deus faz, em virtude daquilo que nós somos. Então, nesse sentido também, o medo, o temor, ele é positivo, ele é benéfico, porque ele lhe ajuda no seu caminhar com Deus, ele lhe auxilia na sua vida com o Senhor. E aí, quando você considera o ensinamento da palavra do Senhor, você vai observar que reiteradas vezes a Bíblia chama a nossa atenção em relação a isso, a necessidade de temermos a Deus, a necessidade de nós temermos ao Senhor. Dentre vários textos que nós poderíamos citar, eu queria só destacar um aqui, só para fundamentar a nossa palavra e também nós não gastarmos tanto tempo aqui nesse aspecto. Abram aí, Salmo 33, Salmo 33. Aqui o medo no sentido religioso, e ele é importante. Salmo 33, versículo 8. Salmo 33, versículo 8. Olha só a ordem que nós temos da parte de Deus, olha só a ordem que nós temos da parte do Senhor. Salmo 33, versículo 8. Veja aqui, meus irmãos, minhas irmãs, olha só. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Aqui você tem um chamado, e não é só para crente não, você tem um chamado. E não é só para salvo não, conforme nós temos aqui na passagem, para todas as pessoas de todo o mundo a que façam o quê? Que temam a Deus. Aí você pergunta, mas nem todo mundo faz isso. Bem, aí uma questão dela com Deus, aí uma questão dela com o Senhor. Agora, não vai desmerecer e não vai desconsiderar essa necessidade, que enquanto ser humano que nós somos, enquanto criatura que foi criada por Deus, em virtude daquilo que Deus é, nós temos sim a obrigação, nós temos sim a responsabilidade de temer diante de Deus, no sentido de respeitá-lo, no sentido de reverenciá-lo, no sentido de obedecê-lo, no sentido de adorá-lo, porque isso também faz parte da nossa relação com Deus, da nossa relação com o Senhor. Então, recapitulando, nós temos o medo no sentido instintivo, no sentido natural. Beleza, ele é benéfico, nos ajuda na nossa vida aqui na terra, nos livrando de alguns perigos. Em segundo lugar,
nós temos o medo no sentido reverente, o respeito que nós devemos ter a Deus, isso já relacionado ao nosso envolvimento com o Senhor. Então, ver medo dentro desses dois aspectos não é negativo, não é pecaminoso, não. Agora, meus irmãos, agora, minhas irmãs, existe um terceiro aspecto do medo que eu queria destacar aqui para vocês. É o que nós chamamos de medo paralisante. É o que nós chamamos de medo paralisante. Ou seja, é um sentimento que brota no nosso coração e que nos faz temer as pessoas, que nos faz temer as situações, nos deixando cativos a essas pessoas, a essas situações, nos deixando inertes, nos deixando parados. Então, nesse sentido, no sentido paralisante, a gente percebe que o medo, ele acaba sendo negativo em relação às nossas vidas. E aqui eu queria fazer uma observação. O medo em si, no primeiro momento, a gente vai ter. A grande questão é esse sentimento nos paralisar. A grande questão é esse sentimento nos travar, fazendo com que possamos ter medo de pessoas, de circunstâncias, e assim afete a nossa vida no seu sentido espontâneo, no seu sentido natural. E aqui eu queria chamar a atenção a um exemplo bíblico desse tipo de medo, desse tipo de receio paralisante, negativo e pecaminoso. Abram aí, por favor, Evangelho de Mateus, capítulo 14. A gente vê aqui, no caso, na vida dos discípulos. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Versículo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 26. Aqui é quando Cristo acalma a tempestade. Inclusive depois a gente vai cantar um hino que diz respeito a, não necessariamente esse fato, desse texto, mas Mateus 8, mas que mostra aqui essa realidade. Mateus 14, versículo 26. Todo mundo sabe aqui o contexto. Cristo estava orando no monte, os discípulos estavam atravessando o mar, e aí eles se depararam com uma tempestade que durou toda a noite. Já no final da quarta vigília, Cristo vai ao encontro deles, e olha só o que acontece quando os discípulos vêm a Cristo, muito embora não tenham identificado claramente quem ele era naquele momento. Versículo 26, Mateus 14, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no, no caso Cristo, andando sobre as águas, veja, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Aqui o medo paralisante, porque infelizmente existe essa falsa ideia em alguns judeus, sobretudo aqueles judeus que seguiam uma visão mais grega das coisas, de acreditar em fantasmas. Então, quando Cristo estava andando sobre as águas e se dirigindo em direção a eles pensaram que era um fantasma, e aí eles gritaram, exclamaram, tiveram medo nesse sentido paralisante, Então, esse medo paralisante, meus irmãos, minhas irmãs, quando ele não é tratado corretamente na nossa vida, quando ele não é tratado corretamente nos nossos corações, se transforma naquilo que nós chamamos de crise de pânico. Hoje é muito comum isso, Só para vocês terem uma ideia, já foram catalogados 200 tipos de fobias, 200 tipos de medo. Aí já foi feita uma classificação mesmo, Eu separei alguns aqui, que é até engraçado, mas você percebe que algumas pessoas acabam tendo esse tipo de sentimento, essa fobia, esse medo paralisante, que trava, que deixa as pessoas inertes, paralisadas ali, diante de determinadas situações ou determinadas circunstâncias. Por exemplo, existe aquilo que se chama de abrutofobia, medo de tomar banho. Tem gente que tem esse receio, tomar banho, são os cascões da vida, né? Aí. Mas não só isso, existe um tipo de fobia que nós chamamos de androfobia, que é medo do homem, especificamente falando. Existe um outro tipo de fobia, algofobia, medo de sentir dor. Tem gente que tem esse receio, esse medo de sentir dor. Mas não só isso, tem aquilo que se chama de ergofobia, que é medo de trabalhar. Muita gente passa por esse mal, muita gente passa por essa situação. Tem alguns que tem aquilo que nós chamamos de homilofobia,
medo de escutar sermões, medo de escutar a palavra do Senhor. E aqui nós temos uma lista infinda de tipos de fobia, de medo que as pessoas têm e que elas vão demonstrando ao longo da sua vida, ao longo da sua existência. Então, o que é que a gente pode fechar aqui em termos de lição nesse primeiro ponto? Que a gente não pode negar, meus irmãos, minhas irmãs, que o medo ele está presente na nossa vida, que o medo ele está presente na nossa existência. Então, o que é que a gente deve considerar? O que é que a gente deve observar? A maneira como nós lidamos, a maneira como nós enfrentamos os nossos medos. Por quê? Porque se nós não tivermos uma postura correta, se nós não procurarmos enfrentar os nossos medos segundo aquilo que a Bíblia nos ensina, ele nos tornará reféns de determinadas circunstâncias, de determinadas situações. E era sobre isso que eu queria pensar com vocês num segundo momento do nosso estudo, no segundo momento da nossa aula. Ou seja, os reflexos que o medo ele gera na nossa vida, os reflexos que o temor ele proporciona ao nosso viver. E aqui a gente poderia colocar vários mesmos, mas eu queria me deter a uma determinada passagem que é bem sugestiva nesse sentido. Uma passagem que ocorreu com Israel, uma passagem que ocorreu com o povo de Deus, quando Deus ordenou que determinados servos dele fossem vistoriar a terra que Deus havia prometido aos israelitas. Eles foram, vistoriaram, contudo, a maioria deles enfrentaram com medo aquela situação, com pavor aquela circunstância, e essa passagem bíblica nos ensina alguns reflexos do medo quando não trabalhado corretamente no nosso viver. Então, abram aí, por favor, essa passagem. Vamos abrir aí em Números capítulo 13. Números capítulo 13. A gente vai considerar do versículo 25 até o versículo 33, que é o relatório dos espias ao chegar da terra prometida, a reação que eles têm e os desdobramentos que isso gerou na vida deles. Números capítulo 13, versículos 25 até o versículo de número 33. Números capítulo 13, versículo 25 até o versículo de número 33. Números 13, versículo 25 até o versículo 33. Números 13, 25 até o versículo 33. Olhem só, meus irmãos, eu vou fazer a leitura do texto e depois uns destaques aqui interessantes. Pelo menos três. Veja, ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. O povo, porém, que havia nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Fechando verso 33. Também vimos ali gigantes,
os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, qual é o resumo aqui da ópera? O medo que eles tiveram diante daquela nova realidade, o medo que eles tiveram diante daquele novo desafio. E aí, quando você considera essa passagem, eu não vou considerar ela em detalhes, porque levaria um quanto tanto de tempo, mas quando você considera essa passagem, você observa que existem alguns reflexos que o medo ele proporciona à nossa vida e também nos nossos corações. Em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, o medo ele minimiza o peso da promessa de Deus em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, o medo ele minimiza, diminui o peso das promessas de Deus em relação às nossas vidas. Veja novamente o versículo 27. Olha só o que diz aqui o texto. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto dela. Se você voltar à sua Bíblia, lá para o livro de Êxodo capítulo 3, versículo 8, versículo 10, logo quando Deus ali começa o seu processo de libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito, ele havia prometido: a terra que eu vou dar a vocês não é qualquer terra, mas é uma terra boa. E ele dá essa característica: é uma terra que mana leite e mel. Então chega um instante em que eles estavam prestes a possuir essa terra, e eles vão averiguar, fazer um exame ali daquela terra, e eles de fato constatam que aquilo que Deus havia prometido, aquilo que Deus havia dito era verdade. A promessa de Deus estava se cumprindo. A terra que Deus havia prometido de fato era da forma como Deus havia dito. Era uma terra deleitosa que manava leite e também mel. Mas o que foi que aconteceu? O medo ele minimizou o peso dessa promessa, desconsiderou o peso da promessa de Deus. E a gente percebe que isso é uma realidade. Quando você se depara com determinada situação e você fica amedrontado diante daquela situação, por mais que você tenha consciência, por mais que você tenha convicção, por mais que você tenha certeza que Deus está prometendo determinada coisa a você, você vai minimizar o peso da promessa, porque o medo, meus irmãos, ele tem essa capacidade. Só usar aqui um exemplo para poder fundamentar mais essa verdade. Suponhamos que você vai tirar a sua carteira de habilitação, e você ora a Deus, e você pede a Deus orientação, confirmação, e Ele vai lhe confirmando. Em primeiro lugar, você tem as condições financeiras de poder tirar a carteira, e aí você começa a cumprir todas aquelas etapas, e são várias etapas mesmo, e você vai vencendo uma a uma, porque Deus já falou ao seu coração acerca da sua vontade quanto a este propósito. Aí chega a última etapa, a etapa da baliza. E aí quando você entra no carro, o que é que o medo faz com você? Esquece tudo aquilo que você já conquistou em termos de promessa de Deus, e aí você fica temeroso de enfrentar aquela situação. É por isso que quando chegam determinadas pessoas que vão fazer baliza, elas travam completamente. Por quê? Porque o medo ele tem essa capacidade, ele faz com que a gente esqueça, diminua o peso da promessa de Deus. Ora, nesse caso específico, Deus lhe deu as condições. Ora, nesse caso específico, Deus vai fazendo com que você prevaleça em cada etapa. Por que Ele vai lhes assistir na última etapa? Não vai. Por quê? Porque já é a vontade dEle, já é o propósito dEle. Agora, infelizmente, o medo faz isso com a gente, faz com que a gente esqueça o peso da promessa de Deus em relação à nossa vida. Então veja, é o primeiro reflexo do medo na vida de um cristão. Ele diminui o peso da promessa de Deus. Mas não só isso. Em segundo lugar, o medo, meus irmãos, ele maximiza, ou seja, ele aumenta os nossos problemas. É interessante que é um movimento contrário, né? No primeiro momento, o medo ele diminui o peso das promessas de Deus. No segundo momento, o medo ele aumenta a nossa compreensão acerca dos problemas. Às vezes são problemas pequenos que acabam sendo potencializados, e a gente começa a enxergar a coisa quando de fato não existe aquilo ali que nós estamos enxergando. É o que a gente vê aqui nesse texto, é o que a gente vê aqui nessa passagem. Acompanhe comigo, versículos 28, versículo 32 e versículo 33. Versículo 28, versículo 32 e versículo número 33. Então diz o seguinte, ó:
O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Versículo de número 32. E, diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Então, o que é que a gente observa aqui? A tarefa de desapossar os povos inimigos não seria uma tarefa fácil, e Deus não havia dito isso, muito pelo contrário. Os israelitas iriam se deparar com povos preparados para a guerra, com cidades fortificadas. Agora, o que é que a gente observa aqui nessa passagem? Eles viram o problema e aumentaram o problema para proporções muito maiores, porque o medo, meus irmãos, o medo, minhas irmãs, faz isso. Ele faz com que nós enxerguemos apenas as dificuldades, ele faz com que nós enxerguemos apenas os desafios e foquemos tão somente nas dificuldades e nos desafios. Ora, se o povo olhasse para o passado, o que é que o povo iria ver? Que Deus havia libertado esse mesmo povo do cativeiro do Egito, através de 10 pragas, abrindo o mar vermelho, fazendo obras poderosas. E aí fica a pergunta: será que Deus não poderia continuar fazendo isso? Será que Deus não poderia continuar agindo em benefício do seu povo? Será que Deus não poderia continuar intervindo com a sua mão forte, com o seu braço poderoso, fazendo cumprir a sua palavra? Com toda certeza. Agora, o que foi que aconteceu? Eles focaram no problema e, por causa do medo nisso, eles tão somente aumentaram as suas dificuldades. Então, isso acontece, e acontece demais. Isso ocorre, e ocorre com frequência na nossa vida. Deixa eu pegar um exemplo para a gente poder fixar mais esse conceito. Suponhamos que você tem ali um jovem, uma jovem que estejam prestes a se casar. E aí vai chegando e vai se aproximando o dia do casamento, e de repente vem aquela ideia, né? Que o casamento é algo que vai exigir de nós compromisso, desafio, passar por determinadas situações que não são tão favoráveis à nossa vontade enquanto pessoas, e muitas vezes as pessoas terminam querendo desistir por causa disso. Ora, todo mundo sabe que de fato o casamento ele impõe essas realidades, mas não significa dizer que com a graça de Deus, não significa dizer que com o auxílio do Senhor a gente não possa enfrentar e vencer essas dificuldades. Por quê? Porque Deus estará sempre nos ajudando. Então, o que ocorre muitas vezes é isso: a pessoa foca só no problema, a pessoa foca só na dificuldade, a pessoa foca só naquilo que é ruim. É como se diz na linguagem popular: ele foca apenas no pontinho preto que está ali posto em volta de todo um quadro branco. Então, esse é o segundo reflexo do medo. Ele aumenta os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então você tem, no primeiro momento, que o medo ele diminui o peso da promessa de Deus, o peso da promessa do Senhor. O medo ele aumenta os nossos problemas. E em terceiro lugar, o medo ele enfraquece as nossas forças. O medo ele enfraquece as nossas forças. Vejam aí, verso 31, Números capítulo 13, versículo 31, somente versículo 31. Olha só o que diz aqui a palavra. Eles estão no relato negativo, pessimista, contrário. E olha só o que ele diz aqui no versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então, quando alguns espias se depararam com os desafios, eles foram vencidos pelo medo. A força do medo foi maior e simplesmente arrefeceu o ânimo daquelas pessoas. A gente não vai conseguir, a gente não vai vencer, a gente vai ser derrotado. Então, a derrota ocorreu primeiramente aonde? Nos seus corações. Por causa de quê? Por causa do medo. Eles nem chegaram a lutar, nem chegaram a enfrentar a situação, já ficaram ali vencidos pelo temor, já ficaram ali vencidos pelo medo. Por quê? Porque o medo ela tem essa capacidade. O medo ele paralisa as nossas ações.
O medo, ele paralisa as nossas motivações. É o que muitas vezes acontece, por exemplo, quando a pessoa vai ser entrevistada para o emprego. Então ela já fica receando: eu não vou passar. Ela já fica temendo: eu não vou obter êxito, e eu nem vou lá, vou ficar em casa mesmo, porque eu já sei que não vai dar certo. Já foi derrotada pela situação. Faltou-lhe força, faltou-lhe disposição, faltou coragem, porque o medo elimina completamente a nossa ousadia, a nossa fé, a nossa confiança e a nossa disposição para vencer e vencer os desafios de nossas vidas. Então, o que é que a gente vê aqui como princípio? O que é que a gente vê aqui como verdade? Que o medo, meus irmãos, minhas irmãs, ele é desalentador, porque elimina não só a nossa iniciativa, o medo elimina também as nossas ações. É um forte inimigo, é um forte opositor que nós temos, que muitas vezes nos vence, que muitas vezes prevalece sobre nós antes mesmo de nós começarmos a lutar. A gente já fica derrotado antes de lutar. Então, se a gente deixar que esse medo se instale no nosso coração, se a gente deixar que esse medo ele se enraize na nossa vida, a gente vai fazer mais nada. É o que infelizmente acontece com muitas pessoas, porque o medo ele gera todos esses reflexos negativos em relação às nossas vidas. E isto já nos conduz a uma outra pergunta e, consequentemente, um outro ponto que a gente vai considerar agora, finalizando a nossa lição. Muito bem, e o que é que eu faço para vencer o medo? Será que a Bíblia me orienta? Será que a palavra de Deus me instrui? Será que a Escritura Sagrada me dá uma visão de quais atitudes eu devo ter para que eu possa enfrentar o medo e, pela graça de Deus, sobressair em relação a ele quanto à minha vida? Sim, meus irmãos, sim, minhas irmãs, até para isto nós temos resposta no Evangelho, até para isso nós temos resposta na palavra do Senhor. E eu queria agora, nesse terceiro e último momento, trabalhar esse ponto: combatendo o medo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o medo é um sentimento combatível. O medo é um sentimento combatível. Você pode lutar contra ele. Por mais que ele se apresente forte, por mais que ele se apresente poderoso, jamais o medo é um inimigo invencível para o povo de Deus. Não, jamais. E aqui eu queria fazer uso de outra passagem bíblica que nos mostra como é que os servos de Deus, sobretudo um em especial, eles se depararam com o medo e venceram o medo em suas vidas. É uma passagem por demais conhecida de todos nós. Abram aí, por favor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20. É o evento em que o rei Josafá ele vence os exércitos inimigos. 2 Crônicas, capítulo 20. É uma passagem grande, eu não vou poder lê-la toda, porque é muito comprida. Eu vou tentar aqui sintetizar alguns pontos. 2 Crônicas, capítulo 20. Versículo 1 até o versículo 30, mas eu não vou ler todo esse texto, vou fazer só destaques. Então, 2 Crônicas 20, versículo de 1 até o versículo número 30. 1 até o versículo. 2 Crônicas 20, versículo 1 até o versículo número 30. Ok? Beleza. Então, o que é que nós temos aqui nessa passagem? O rei Josafá temendo, mas temendo mesmo, a chegada dos exércitos inimigos, porque eram fortes, eram numerosos. E se você partisse do pressuposto de uma visão humana, a derrota de Judá era a coisa mais certa do mundo. Isso partindo do pressuposto de uma visão humana. Contudo, o que é que acontece? No primeiro momento, Josafá, ele teme, mas ele se refaz do sentimento do medo, e aí começa a combater, junto com o povo de Judá, o medo nas suas vidas e nos seus corações. Veja, por exemplo, a realidade do medo de Josafá, logo no início do versículo 3. 2 Crônicas, capítulo 20, iniciozinho do versículo número 3. Olha só, como o medo é um sentimento que ele acomete todo mundo, até mesmo os servos do Senhor. Não é diferente. A diferença é como é que você lida com ele. Se você vai se deixar vencer por ele ou não. Aqui é que está a questão. Então veja, iniciozinho do versículo 3. Então Josafá teve
medo. Ele tinha consciência, os exércitos inimigos estão chegando, estão próximos, são mais numerosos, são mais capacitados, então, humanamente falando, a gente vai ser derrotado. Então ele teme aquela situação. Mas veja que ele não fica apenas no medo, veja que ele não fica apenas no temor, ele faz alguma coisa. Então, repito, a grande questão é essa: medo todo mundo vai ter, a grande questão é como você vai reagir ao medo. A depender da forma, da maneira, você vai vencer ou não. Ou se você não tiver nenhuma reação, a derrota já vai estar certa mesmo. Então, quando você olha aqui para esse texto, 2 Crônicas 20, de 1 até o versículo 30, você observa pelo menos 5 atitudes que Josafá aqui tem. A primeira delas, ele buscou a presença e o socorro de Deus na sua vida. Diante do medo, diante do temor, diante da apreensão, em primeiro lugar, ele buscou a presença e o socorro de Deus. Veja aí, o restante do versículo 3 e todo o versículo 4. Veja, então Josafá teve medo, a gente já viu, mas olha só: e se pôs a buscar o Senhor, ou buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Verso 4. Judá se congregou, veja, para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, se você tem medo, se você tem receio por alguma coisa na sua vida, a primeira coisa que você deve fazer é isso: busque a Deus, peça o seu socorro, peça o seu auxílio. Não adianta, meus irmãos, não adianta, minhas irmãs, a gente se trancar no nosso próprio mundo, com os nossos temores, com os nossos medos. Eles não vão sair das nossas vidas, jamais. Então, diante do contexto de dificuldade, diante do contexto de apreensão, você deve fazer o quê? Buscar a ajuda de Deus. E aqui a gente pode dizer que o medo, ele deve ser um caminho aberto para nós buscarmos a Deus. O medo, ele deve ser um caminho aberto para nós buscarmos a Deus. Buscar a sua ajuda, buscar o seu auxílio, buscar o seu conforto, buscar a sua direção, para que você não se torne refém dos seus medos. Josafá fez isso, ele buscou a presença e o socorro do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, Josafá, ele orou a Deus. Em segundo lugar, ele orou a Deus. E é interessante porque quando você olha do versículo 6 até o versículo 12, você encontra toda a oração que Josafá ele faz. E essa oração que Josafá faz é uma oração didática de como nós devemos buscar a Deus quando nós formos atormentados em relação à nossa vida, de como nós devemos buscar o Senhor quando o medo se fizer presente no nosso coração. Como é que deve ser a nossa oração? Josafá aqui nos dá um roteiro. Veja, em primeiro lugar, ele reconhece a soberania e o poder de Deus na sua oração contra o medo. Ele reconhece a soberania e o poder de Deus. Versículo 6, olha só: e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Está vendo aqui o que é que ele faz? Ele olha primeiro para Deus. Quem é Deus? O que faz Deus? E aí ele apresenta Deus ao seu medo. O grande problema é que a gente inverte. A gente tem a tendência de aumentar o nosso medo e diminuir a nossa crença em Deus. É o contrário, meus irmãos. A gente tem que ter uma visão mais clara de Deus, mais perfeita de Deus, porque entendo, a gente vai olhar para o nosso medo e dizer: não é nada em comparação a Deus, não é nada em comparação ao Senhor. Então, na sua oração, em primeiro lugar, ele faz isso. Ele reconhece a soberania e ele reconhece o poder de Deus. Mas não só isso, dentro da sua oração, ele lembra dos atos poderosos de Deus. Dentro da sua oração, ele lembra dos atos poderosos de Deus. Versículo 7, olha só o que diz aqui o versículo 7: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Então o que é que Josafá faz? Olha para o passado. Deus fez, Deus livrou, Deus protegeu, Deus deu vitória sobre os nossos inimigos. Então, se ele fez no passado, por que ele não pode fazer agora?
Foi isso que faltou aos israelitas lá em Números capítulo 13. Eles se esqueceram completamente daquilo que Deus havia feito na libertação do povo do cativeiro do Egito. Josafá não, ele traz a sua memória. Deus ele pode fazer hoje, porque ele fez no passado. Então ele lembra os atos poderosos de Deus. Mas não só isso, versículo 9, Josafá na sua oração, ele confia na presença de Deus. Josafá na sua oração, ele confia na presença de Deus. Olha só, versículo 9, ele está orando ainda: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, veja, nós nos apresentaremos diante desta casa, da casa do Senhor, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Deus está conosco, Deus está conosco. Então ele confiou na presença de Deus. Ela não tinha cessado, Deus continuava sendo com o seu povo. Então por que ele ia ficar temendo? Por que ele ia ficar refém do medo? Então essa é a realidade que nós temos. Deus ele está presente na nossa vida. Só um parêntese, olha só o que Davi ele fala em relação à presença de Deus em toda e qualquer situação, sobretudo naquelas mais tenebrosas que a gente enfrenta. Sem desmarcar o texto de Crônicas, bem rapidinho, eu sei que já tocou aí, para a gente se preparar para o final, mas olhem só, no salmo mais conhecido que a gente tem, a verdade que Davi nos ensina, Salmo 23, olha só, Salmo 23, versículo 4, olha só, irmãos, pegue isso para a sua vida, quando você tiver com medo, com receio, lembre desse salmo, olha só o que Davi fala aqui, que coisa maravilhosa. Salmo 23, versículo 4. Olha só: ainda que eu ande, dentro dessa possibilidade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, esteja passando uma situação contrária, qual é a reação que ele tem? Não temerei mal nenhum. Por quê? Pronto, olha aí, tá vendo? Ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria, ele dá razão, porque Deus estaria com ele. Então na nossa oração a gente tem que fazer isso, confiar na presença de Deus. E por fim, na nossa oração, voltem aí para o livro de Crônicas, a gente deve depender de Deus, versículo 12, já no final da oração, olha só, 2 Crônicas 20, versículo 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Veja, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Veja, porém os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, não posso fazer nada, a multidão é grande, a gente não pode fazer nada, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então dependa de Deus. Então essa oração que Josafá faz aqui, ela é bem didática, reconhece a soberania e o poder de Deus, lembra dos atos poderosos de Deus, confia na presença de Deus e depende de Deus. Então, em segundo lugar, diante do medo, você deve fazer o quê? Ore, mas ore mesmo a Deus. Mas não só isso, em terceiro lugar, acolha as promessas de Deus. Josafá acolheu as promessas de Deus. Olha só o que nós temos aí no versículo 15. Ele diz, o texto: e disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, profeta falando para ele, ao que vos diz o Senhor. Então o que é que Deus tinha dito para eles? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então faça isso, acolha as promessas de Deus. E o que é que Deus promete? Reiteradas vezes na sua palavra, que Ele está conosco. Não temas, na Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, já foi feita a conta, aparece 365 vezes nas Escrituras Sagradas. Se você fizer a relação, é um para cada dia do ano. Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Todos os dias Deus diz
não temas. Então, faça isso, acolha essa promessa, que Deus estará conosco, que a gente não deve temer, seja lá o que porventura nós enfrentarmos. Seja lá o que porventura nós enfrentarmos. Veja que Josafá ele atenta para a voz profética. E qual é a nossa voz profética hoje? As Escrituras Sagradas. Então, quando você estiver apreensivo, amedrontado, temeroso, volte para aqui, volte para a Bíblia, acolha as promessas, os ensinamentos, tudo aquilo que Deus nos conforta através da sua palavra. É assim que também você consegue vencer o medo na sua vida. Então veja, nós devemos buscar a presença e o socorro de Deus, nós devemos orar a Deus, nós devemos acolher as promessas de Deus e, em quarto lugar, nós devemos confiar em Deus. Em quarto lugar, nós devemos confiar em Deus. Versículo 20, olha só o que diz aqui: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. O que é que Josafá fala? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas ou nos seus profetas e prosperareis. Aqui, meus irmãos, é um exercício de fé. Os medos que a gente enfrenta são oportunidades para que a gente exercite a nossa fé. Não tem aquela questão da gente pedir fé a Deus? Pede. E quando a gente pede fé a Deus, Ele vai dar circunstâncias para que essa fé ela venha a ser provada, para que nós possamos ser aprovados. Então, o que é que fica aqui? Que nós devemos confiar em Deus. Deus ele estará conosco, Deus nos auxiliará e Ele vai ser sempre mais forte que qualquer medo e qualquer apreensão. É como diz o texto que a gente vai recitar no final da apresentação das nossas classes. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. O temor vem, bate na porta da sua vida, bate na porta do seu coração. Qual é a sua resposta? Confie em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Então, em quarto lugar, nós devemos confiar no Senhor. E em quinto lugar, nós devemos louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus. Versículo 21, parte B, e todo o versículo 22. Eu vou ler o 21 desde o início, só para poder contextualizar melhor a passagem. Então diz o seguinte, verso 21, verso 22. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, veja, louvassem a Deus dizendo: rendei graça ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá. Veja, finalzinho do versículo 22. E foram desbaratados. É interessante porque Josafá, ele age contra a lógica. Ele vai lutar, vai iniciar um embate militar, e ao invés de botar soldados, ele bota cantores para louvar a Deus. Mas isso é reflexo da confiança que ele tinha no Senhor. Porque na medida em que a gente louva a Deus, a gente reconhece a sua grandeza. Na medida em que a gente louva a Deus, a gente se lembra dos seus atos. E isso vai enchendo o nosso coração de confiança, de sorte que os nossos medos, como acontece aqui na passagem, eles vão sendo o quê? Desbaratados. Então louve a Deus. Louve a Deus. Então você tem essa lista aqui, 5 passos básicos para vencer o medo na sua vida. Busca a presença e o socorro do Senhor, ore a Deus, acolha as suas promessas, confie em Deus e louve a Deus. Pratique isso, irmãos e irmãs, e você vai ver que os seus medos, pela graça de Deus, vai ser vencido para a glória do seu nome. Então, fechando a nossa aula na manhã de hoje, o medo, meus irmãos, é algo que vai nos acompanhar sempre, sempre nessa vida. A gente sempre vai ter um tipo de medo específico, que vai estar ali constantemente no nosso viver. Então, a gente vive uma realidade de desafios, a gente vive uma realidade de situações contrárias. Então, não há, preste atenção nisso, não há como evitar o medo do nosso viver. Ele vai ser sempre uma realidade. E o que fazer? Se pautar pelas orientações de Deus, conforme a gente viu aqui no exemplo do rei Josafá. Contar-se com a sua graça, contar com a sua misericórdia, depender do Senhor e lutar, até que a gente possa vencer.
os receios, os temores, os medos, os fantasmas que se nos apresentam ao longo da nossa existência aqui nesse mundo. Porque, conforme nós falamos, até para isso, a Bíblia nos dá orientação e instrução para que, pela graça, a gente possa sobressair diante dessas situações. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor Deus nos abençoe, que nessa manhã de hoje Ele tenha falado profundamente aos nossos corações. E se porventura você está enfrentando uma situação em que está amedrontado, considere o que nós vimos na manhã de hoje. Se porventura você enfrentar uma situação que lhe deixa amedrontado, se lembre do que nós estudamos hoje, para que, para a glória de Deus e através da sua graça, a gente possa vencer mais esse problema da nossa existência aqui nesse mundo. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em nossas mentes. Amém.